é para que o governo federal cumpra o teto de gastos públicos. É que, pela regra, o bloqueio, o gasto com as despesas obrigatórias não pode ser maior do que a inflação do ano anterior. Isso significa que a gente precisa poupar um pouquinho mais para sobrar lá na frente. Vou explicar melhor para vocês. O governo deixou de aplicar dinheiro em algumas áreas que não são consideradas obrigatórias, ou seja, dinheiro que o governo não é obrigado a gastar. Ele poupou um pouquinho para que a gente consiga começar o ano de 2023, consiga começar aí janeiro, fevereiro, no azul. Ele deixou de gastar com aquilo que ele não precisa, não é obrigatório a gastar, para poder ter um pouquinho mais de dinheiro depois. O Ministério da Economia ainda não decidiu, ainda não bateu o martelo sobre quais ministérios que vão ficar sem esse dinheiro a mais. Só que o secretário do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, ele afirmou que esse contingenciamento, esse bloqueio, é das despesas livres, ou seja, aquelas despesas que não são obrigatórias. Inclusive, esse bloqueio pode afetar as emendas de relator, que foram chamadas de orçamento secreto. O governo vai continuar gastando com a folha de pagamento dos servidores, porque é obrigatório, vai continuar investindo na saúde, porque é obrigatório, vai continuar investindo na educação, porque também é obrigatório. Agora, alguns projetos sociais, eles vão deixar de ter um pouquinho mais de investimento, e o dinheiro que é passado aos parlamentares, que é a emenda de relator, vai ser um pouquinho mais reduzido. Tudo isso, segundo o secretário do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, isso é para evitar um gasto a mais, evitar que o governo gaste mais do que pode e conseguir fechar o ano no azul, começar o ano no azul, já que a gente começa o ano no vermelho há quase uma década. Esteves Colnago também falou que esse contingenciamento é necessário porque houve uma despesa inesperada e obrigatória, que foram os gastos com o pagamento do INSS. Vamos ouvir o que ele disse. É importante que a gente tenha a flexibilidade ao longo do exercício, ao longo dos relatórios, para a gente poder atender tanto despesas obrigatórias, mas como de políticas públicas discricionárias dos diversos órgãos, que também são muito importantes. Então, é importante que a gente tenha essa flexibilidade e, obviamente, no relatório a gente faz um olhar de fotografia e faz o bloqueio que precisa ser feito. Bom, a gente viu aí o secretário do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia falando que as despesas obrigatórias, ele é obrigado a pagar, ele tem que gastar esse dinheiro. Mas ele vai poupar um pouquinho das despesas discricionárias, que são as despesas que ele não precisa investir agora, pode guardar um pouquinho. O fato é que desde o início do ano já houve vários contingenciamentos. E agora o montante que está bloqueado é de cerca de 10 bilhões e 500 milhões de reais. Eu quero lembrar a vocês que não é que o governo não tem esse dinheiro. Ele tem, ele apenas segurou esse dinheiro para não gastar mais do que pode e não faltar lá no futuro. O fato é que a gente começa o mês de janeiro de 2023 já com 10 bilhões e 500 milhões de reais a mais na conta. Volto com vocês aí no estúdio. E fazer esse redirecionamento, né, enxugar as despesas para fechar no azul, é algo que a gente espera, levando em consideração que em casa a gente faz isso, né? No orçamento doméstico, por exemplo, não vai dar para comprar tal coisa, diminui os custos, vai diminuindo onde dá para diminuir, faz os cortes necessários para conseguir viver, né? É uma questão básica. E na iniciativa pública, a gente não vê essa preocupação em começar ano com dívida ou não começar ano com dívida, em cortar despesas. Pelo contrário, parece que, como o dinheiro não sai do próprio bolso, né, de contribuinte, não se tem preocupação se essa dívida vai se manter ou não vai manter, tanto que há quase 10 anos a gente está fechando o ano no vermelho. Igor. Sim, Igor, pois não, fica à vontade, Igor. Esse exemplo que a Adriane deu é ótimo, esse exemplo das nossas despesas domésticas. Vamos supor que a gente ganha um salário X, mas a gente é obrigado a pagar a conta de água, a gente é obrigado a pagar a conta de luz, a gente é obrigado a pagar o aluguel. São despesas fixas, a gente precisa pagar essas contas. Agora, se dá para segurar um pouquinho, comer só o ovo, não comer a carne, a gente segurar o dinheiro da carne para não faltar na semana que vem, para não faltar no mês que vem, a gente dá uma segurada, porque a gente não é obrigado a comer carne todo dia, por mais que a gente queira. É basicamente isso que o governo está fazendo. Está gastando com aquilo que é obrigado a gastar e segurando o dinheiro com aquilo com luxo, digamos assim, para ficar mais claro o entendimento. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.